Amém, irmãos. Boa noite, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos. Amém. Nós somos gratos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de mais um dia nós estarmos separando esse tempo para nós estarmos estudando a Santa Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de nós darmos início ao estudo bíblico nessa noite, de estar orando, pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre esse tempo, pedindo que Ele derrame sobre nós da sua graça, da sua sabedoria, que o seu Espírito Santo nos ilumine para que nós possamos, ao abrir a Palavra de Deus, nós possamos ser ensinados, nós possamos aprender de Jesus e através da Palavra do Senhor, a nossa fé seja fortalecida, seja renovada, seja edificada e que assim nós vivamos uma vida de fé, de confiança, de fidelidade ao Senhor, e assim nós glorifiquemos o nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu nome, por tudo que o Senhor nos tem dado. Obrigado a Deus por mais esse dia que o Senhor nos concedeu de vida. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que nós temos, ó Deus, de separar esse tempo para nós estarmos, ó Deus, estudando a Tua santa e bendita palavra. Louvo a Deus pelo privilégio que o Senhor me concede de nessa noite, mais uma vez, estar, ó Deus, falando, ó Deus, aos Teus filhos, ó Deus, compartilhando a Tua santa e bendita palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, com Teu sangue, Jesus, nos limpar, nos purificar dos nossos pecados. Que o Senhor lave, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração. Ó Deus, que o Senhor tire de nós toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a agitação, toda a inquietação, que o nosso coração possa se aquietar e que, ó Deus, nós possamos, ó Deus, ser preparados pelo Teu Espírito Santo para ouvirmos a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, que Ele nos ensine, que Ele fale ao nosso coração e que através da Tua santa e bendita palavra a nossa fé seja fortalecida, o nosso coração seja edificado, que nós possamos aprender de Ti nessa noite. Usa, ó Deus, a minha vida para a Tua glória. Eu te peço sobre a minha vida a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, na última sexta-feira, nós começamos a falar sobre a disciplina, a misericórdia e o juízo de Deus sobre o seu próprio povo, o povo de Israel, conforme nós aprendemos lá no livro de Números. E nós não abordamos, quando a gente estudou no último dia 17, na sexta-feira passada, a respeito do que nós vimos no capítulo de número 11. Nós não estudamos isso somente como algo que aconteceu no passado, porque a própria palavra de Deus nos diz, e nós lemos isso lá em 1 Coríntios capítulo 10, que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo aquilo que Deus deixou registrado na sua palavra foi escrito para nos ensinar. Foi escrito como advertência para nós, para que nós, tanto através daquilo que o povo de Deus aprendeu de Deus sendo obediente, como também através das suas desobediências, nós também possamos aprender, ser advertidos e ser corrigidos. A Bíblia mesmo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, nós lemos: toda Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O Antigo Testamento não é simplesmente um conjunto de histórias que nos informam a respeito de coisas que aconteceram há mais de 3.000 anos atrás, há mais de 3.400 anos atrás. Aquilo que Deus falou no passado aos seus servos, através de Moisés, Deus continua falando também ao nosso coração e tem aplicação para os nossos dias. Nós vimos que no livro de Números, o povo de Israel, depois de ficar um ano ao sopé do Monte Sinai,
onde Deus deu a sua lei ao seu povo, onde Deus cuidou do seu povo, fez uma aliança com ele, e depois de Deus ordenar a construção do tabernáculo, e de Deus alimentar esse povo com uma nave do céu, Deus preparou o seu povo para partir do Monte Sinai e caminhar em direção à terra de Canaã. E nós vemos que nesse percurso, quando o povo começa a enfrentar dificuldades, um dos pecados em que o povo incorreu foi o pecado da murmuração, foi o pecado de falar contra Deus por causa das suas dificuldades, por causa do caminho ser difícil, do caminho ser árduo. E o próprio Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala que nós não devemos murmurar como alguns deles fizeram. Hoje nós vamos ver uma outra abordagem, também lá a partir do livro de Números, no capítulo de número 13 e no capítulo de número 14. Nós vamos ver algo que aconteceu lá com o povo de Israel, e nós vamos ver que o pecado aqui no qual Deus vai estar tratando e corrigindo e nos advertindo que nós devemos evitar é o pecado da incredulidade. Deus tinha prometido ao seu povo que ia tirá-los da terra do Egito, onde eles eram escravos. Deus disse que ia conduzi-los até a terra de Canaã e que Deus ia dar ao povo de Israel como herança a terra de Canaã. Lá no capítulo 13, nós vamos ver do livro de Números, quando o povo de Israel chega perto da terra de Canaã. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Números, capítulo de número 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 3. Livro de Números. Números é o quarto livro da Bíblia. Nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, depois nós temos o livro de Números. Nós vamos abrir no capítulo de número 13 e vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 3. O texto bíblico nos diz assim: o Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento no deserto de Parã, enviou 12 homens, todos eles chefes das tribos de Israel. Agora, indo para o versículo 17, o texto nos diz assim: quando Moisés os enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu-lhes as seguintes instruções: subam pelo Negueb até a região montanhosa, vejam como é a terra e descubram se seus habitantes são fortes ou fracos ou bons. Observem em que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim. As cidades têm muralhas ou são desprotegidas como campos abertos. O solo é fértil ou pobre. A região tem muitas árvores. Façam todo o possível para trazer de volta amostras das colheitas que encontraram. No versículo 21 nós lemos: eles subiram e fizeram o reconhecimento da terra, desde o deserto de Zin, que fica no sul da Palestina, até Rehob, perto de Lebo Hamat, que fica no extremo norte. No versículo de número 25 nós vamos ler: depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram. E eles vão, a partir do versículo 26, dar um relatório daquilo que eles tinham observado na terra. Eu queria ler do versículo 26 até o versículo de número 29. Os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto
a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que há nela. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do rio Jordão. Agora, irmãos, depois que eles foram espiar a terra, foram 12 homens espiar a terra. Nós vamos observar no versículo de número 31 que 10 deles não creram que Deus poderia dar a eles vitória e fazer com que eles entrassem na terra de Canaã. E por eles não terem crido, eles não somente não creram, como eles influenciaram todo o restante do povo a se rebelarem e também não crerem nas promessas de Deus. Vamos ler o versículo de número 31. Os outros homens que tinham feito com Caleb e Josué o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes que nós. Então, espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes, vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Veja bem, irmãos, os 10 líderes do povo de Israel que tinham ido com Josué e com Caleb espiar a terra, eles viram a terra, viram que a terra realmente era uma boa terra, uma terra que produzia leite e mel com fartura. Eles viram o fruto daquela terra, mas diante das dificuldades, diante dos desafios que eles tinham de enfrentar, em vez deles perseverarem, confiando em Deus, confiando nas promessas de Deus, confiando que Deus, que os tinha libertado da escravidão do Egito, que os tinha livrado em todo o caminho que eles tinham percorrido no deserto, era poderoso para dar-lhes vitória e fazê-los entrar naquela terra. Eles, diante dos desafios, diante das dificuldades, eles não creram. Eles dizem claramente no versículo 31, nós não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Espalharam um relatório negativo. Disseram que a terra, ela devorava quem nela entrasse. Nós vamos ver que somente 2 dos espias, Caleb e Josué, creram que Deus podia fazê-los entrar na terra. Se nós lermos ainda no capítulo 13 de Números, no versículo 30, a Bíblia diz: Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Ainda no capítulo 14, versículos 6, 7, 8 e 9, nós vamos ver que aqui no capítulo 14, dos 6 ao 9, juntamente com Caleb também estava numa postura de fé, de confiança em Deus, Josué. O texto fala, no versículo 6 do capítulo 14 de Número, 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné,
rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até lá e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós eles serão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Nós vamos ver aqui, irmãos, no que nós lemos até agora, que existem duas atitudes básicas que o ser humano pode adotar diante de um desafio que ele está enfrentando. Uma atitude é a atitude de confiar em Deus, de confiar nas promessas de Deus, de confiar na sua santa palavra, crendo que Deus é um Deus fiel, um Deus que cumpre o que promete, um Deus que cuida dos seus, e que Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E a outra postura que nós vemos, primeiramente nos outros 10 espias, é a atitude de incredulidade. Em vez de confiar em Deus, nas promessas de Deus, em vez de confiar que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu, o que essas pessoas que não creram em Deus fizeram? Em vez de olhar para Deus, em vez de olhar para a palavra de Deus, em vez de olhar para as promessas de Deus, eles olharam para as dificuldades, eles olharam para os desafios, eles olharam para as cidades fortificadas, para o povo que vivia naquelas cidades, e eles disseram: nós não podemos entrar nessa terra. E a postura de incredulidade desses 10, veja bem, de 12 espias que foram enviados, 2 perseveraram em confiar em Deus, e 10 foram incrédulos. O que aconteceu? O povo, vamos abrir agora no capítulo 14, no versículo 1, nós vamos observar que diante da palavra dos 10, o povo deu ouvido para os 10, e não para Josué e Caleb. Vamos ler lá no capítulo 14, a partir do versículo 1. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Por que o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disséramos aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Aqueles 10 que não creram influenciaram negativamente todo o povo de Israel. Depois que os 10 falaram e o povo se revoltou contra Moisés e contra Arão, Caleb e Josué tentam falar com o povo. Mas mesmo depois que Josué e Caleb tentam falar com eles, no capítulo 14, versículo 10, depois de Josué e Caleb terem falado, nós já lemos o que eles falaram. Josué disse, junto com Caleb: a terra da qual fazemos reconhecimento é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos dessa terra. Diante de nós eles serão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Qual foi a reação do povo? Versículo 10. Ainda assim, toda
a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Caleb. Então veja bem, irmãos, que coisa terrível é a incredulidade. A incredulidade, ela está relacionada com a rebelião. Nós vemos que, primeiro, os 10 espias e depois o povo não creu nas promessas de Deus, e por não crer nas promessas de Deus, por não crer na palavra de Deus, por não confiar em Deus, eles se rebelaram contra Deus. E nós vamos ver, irmãos, que por causa da rebeldia do povo, Deus manifestou a sua ira, o seu julgamento contra o pecado, contra a incredulidade e a rebelião do povo. Vamos ver do versículo, primeiramente, do versículo 11 e 12. O texto fala: e o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os deserdarei e os destruirei com uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso que ele. Irmãos, veja bem como que é sério o pecado da incredulidade e o pecado da rebelião. Quando Deus fala na sua palavra e o coração do ser humano se recusa a crer na verdade da palavra de Deus e, sendo incrédulo, se rebela contra Deus, porque rebelião e incredulidade estão ligadas. Quem não crê está se recusando a confiar na palavra daquele que é o santo, o justo, o verdadeiro, aquele que não é homem para que minta. E essa postura de incredulidade é também, no fundo, uma atitude de rebeldia contra Deus. O pecado do qual Deus destaca aqui, que o povo de Israel tinha cometido, ele fala: até quando este povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim? Irmãos, deixar de confiar em Deus é tratar Deus com desprezo. Descrer da palavra de Deus é tratar Deus com desprezo. E se rebelar contra Deus é se levantar contra o que Deus disse e dizer que o que Deus está falando não é verdade. Muitas vezes a gente pensa na incredulidade como um pecado que não é tão sério. Mas é justamente a incredulidade em relação à palavra de Deus que leva à rebelião. O povo de Israel, por não crer em Deus, por não confiar no que Deus tinha dito, ele se rebelou contra Deus. E Deus falou em destruir o seu povo. E o povo só não foi destruído, irmãos. E aqui nós aprendemos algo. Nós vamos ver agora do versículo 13 até o versículo 19. Por causa da mediação, por causa da intercessão de Moisés em favor do povo de Deus. Vamos ler do versículo 13 até o versículo 19. Moisés, porém, respondeu ao Senhor: o que os egípcios pensarão? Eles sabem muito bem do poder que mostraste ao resgatar teu povo no meio deles. Os egípcios informarão isso aos habitantes desta terra, que já ouviram falar que vives entre o teu povo. Sabem, Senhor, que apareces ao teu povo face a face, e que a tua nuvem aparece sobre eles, e que vais adiante dele na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo à noite. Se exterminares todo o teu povo com um só golpe, as nações
que ouviram falar de tua fama dirão: o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que jurou lhes dar, por isso os matou no deserto. Por favor, Senhor, mostra que o teu poder é tão grande quanto declaraste, pois disseste: o Senhor é lento para se irar, é cheio de amor e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. Contudo, não absolve o culpado, traz as consequências do pecado sobre os filhos até a terceira e quarta geração. De acordo com o teu grande amor, peço que perdoes os pecados deste povo, como tens perdoado desde que saíram do Egito. Então o Senhor disse: eu os perdoarei, como você me pediu. Irmãos, aqui quando Moisés intercede pelo povo, Moisés está atuando como mediador. E Moisés aqui é um tipo de Cristo. Do mesmo jeito que Moisés, lá no Antigo Testamento, intercedeu pelo povo de Israel, nós também temos um poderoso intercessor que intercede por nós junto a Deus. Jesus Cristo, o justo. Eu queria destacar agora alguns versículos no Novo Testamento que nos ensinam a respeito da mediação de Cristo. O primeiro texto está lá em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5 e 6. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, está escrito: já? Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo. Ele deu sua vida como resgate por todos em tempo oportuno. Outro texto que fala da mediação de Cristo está lá na primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo 1 e versículo de número 2. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e versículo de número 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo o mundo. Irmãos, o nosso pecado é algo tão grave, é algo tão sério, que a nossa situação não é diferente da do povo de Israel. Quando nós somos rebeldes contra Deus, quando nós somos desobedientes contra Deus, quando nós não cremos em Deus e não cremos na sua palavra, nós merecemos o justo juízo, o justo castigo de Deus. Esse castigo só não será derramado sobre nós se nós nos arrependemos e suplicamos o socorro de Jesus Cristo. Por meio da intercessão de Jesus Cristo, Jesus intercede por nós, e por causa da poderosa intercessão de Cristo, é que nós podemos ser perdoados. Do mesmo jeito que lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel pecou, e Deus queria destruir o povo de Israel, e Moisés intercedeu junto a Deus em favor do povo de Israel, e Deus, por causa da intercessão de Moisés, não destruiu o povo. Hoje também
Nós não somos destruídos quando nós pecamos, por causa da intercessão de Jesus Cristo. Outro texto que eu queria falar para os irmãos a respeito da intercessão de Jesus Cristo está lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Versículo de número 34. A Bíblia nos diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 34. Quem nos condenará? Então, ninguém, pois Cristo morreu e ressuscitou e está lá no céu, sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Irmãos, isso é um privilégio maravilhoso. Se nós não tivéssemos Jesus Cristo hoje sentado à direita de Deus, intercedendo por nós, se Jesus Cristo não tivesse vindo há 2000 anos atrás, assumido a forma humana, vivido uma vida santa, uma vida perfeita, uma vida sem pecado, se ele não tivesse entregue a sua vida e derramado o seu sangue para nos limpar dos nossos pecados, se Cristo não tivesse ressuscitado, subido aos céus, e não estivesse hoje intercedendo junto a Deus em nosso favor, nós estávamos perdidos. Por causa das nossas incredulidades, por causa das nossas desobediências, por causa das nossas rebeliões, o que nós merecemos é o justo castigo, o justo juízo de Deus, por causa das nossas desobediências. Mas Deus, em graça, em misericórdia, é interessante que lá no livro de Números, o próprio Moisés fala para Deus, no versículo 18, o Senhor é lento para se irar, é cheio de amor e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. Contudo, não absolve o culpado. Deus é misericordioso. Deus é grande em amor e em misericórdia. Mas Deus não absolve o culpado. Para que nós pudéssemos ser perdoados, foi necessário que Jesus Cristo, sendo Deus, assumisse a forma humana, se encarnasse, vivesse uma vida santa, e como Cordeiro de Deus, Cristo foi oferecido como sacrifício pelos nossos pecados. Depois dele se oferecer como sacrifício pelos nossos pecados, ele ressuscitou, subiu aos céus, e hoje, sentado à direita de Deus, ele intercede por nós. Então, é com base na intercessão de Jesus Cristo que nós podemos nos achegar a Deus, arrependidos, com confiança. Ainda lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, versículo de número 16, nós lemos. Vamos ler o 14 também. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então, Jesus, do mesmo jeito que Moisés intercedeu pelo povo de Israel, ele intercede por nós. Nós lemos lá, quando a gente leu lá no livro de Números, capítulo 14, no versículo 20, que depois que Moisés intercedeu pelo povo de Israel, Deus disse, né? Então o Senhor disse, eu os perdoei como você me pediu. Mas nós vamos ver, irmãos, que Deus perdoa o povo
Mas Deus também não deixa de julgar o povo por causa da sua incredulidade, por causa da sua rebeldia. Veja bem o que fala no versículo 21. Mas, tão certo como eu vivo, e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Jamais verão a terra que jurei dar a seus antepassados. Nenhum daqueles que me trataram com desprezo haverá. Meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim. Por isso eu o farei entrar na terra da qual ele fez o reconhecimento. E seus descendentes tomarão posse dela. Veja bem, irmãos. Apesar de Deus não ter destruído o povo, Deus pune o povo por causa da sua incredulidade. Deus disse que o povo estaria impedido, toda aquela geração. Veja a partir também do versículo 26 em diante, até o versículo de número 30, Deus novamente fala para os israelitas. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando precisarei tolerar essa comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora digam-lhes o seguinte: tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem. Todos vocês cairão mortos nesse deserto, uma vez que se queixaram contra mim. Todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Não entrarão nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morassem. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Vocês disseram que seus filhos seriam tomados como prisioneiros de guerra. Pois bem, eu os farei entrar na terra em segurança, e eles desfrutarão daquilo que vocês desprezaram. Mas quanto a vocês, cairão mortos neste deserto. Seus filhos serão como pastores, andando sem rumo pelo deserto durante 40 anos. Desse modo, sofrerão a consequência da sua infidelidade, até que o último de vocês morra no deserto. Veja aqui, irmãos, que Deus perdoou, mas o povo que é incrédulo não deixou de sofrer as consequências da sua incredulidade. Todos aqueles que foram rebeldes, que foram incrédulos, eles não morreram, mas eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto. Os filhos deles cresceram, e vão ser os filhos deles que vão entrar e vão herdar a terra que Deus tinha prometido dar como herança aos descendentes de Israel. Daquela geração que não creu, todos eles pereceram no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Os 10 espias que incitaram o povo à rebelião, veja o versículo 36 e o versículo 37. Os homens que Moisés tinha enviado para fazer o reconhecimento da terra, aqueles que instigaram a rebelião contra ele com o seu relatório negativo, morreram repentinamente de uma praga diante do Senhor. Dos homens que haviam feito o reconhecimento da terra, apenas Josué e Caleb sobreviveram. Veja bem, irmãos, a palavra de Deus escreve tudo isso. Isso tudo está registrado na palavra de Deus como uma advertência para nós. Eu queria ler para os irmãos
Hebreus capítulo 3, do versículo 7 até o versículo de número 19. O escritor de Hebreus diz o seguinte, lá em Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7. Por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali, seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso eu fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar nos meus caminhos. Assim jurei em minha ira: jamais entrarão em meu descanso. Agora presta atenção no versículo 12. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. A palavra de Deus nos diz, eu quero repetir o versículo 12 e o versículo 13. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros nos dias, todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Isso que aconteceu, irmãos, serve de advertência. No versículo 14, o escritor de Hebreus fala: porque nos tornamos participantes de Cristo se de fato mantivermos até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembrem-se do que foi dito: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião. Aí, do versículo 16 até o versículo 19, o escritor de Hebreus lembra a cada um de nós hoje do que aconteceu no passado. Quem foram os que se rebelaram, mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou, cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam no seu descanso? Não foi ao povo que desobedeceu? Vemos, portanto, que eles não puderam entrar no descanso por causa de sua incredulidade. Irmãos, é um privilégio maravilhoso a palavra de Deus nos ser pregada. Nós, por meio do poder do Espírito Santo, através da palavra de Deus, nós podemos crer em Cristo. Mas é importante que nós confiemos em Jesus, que nós creiamos na palavra de Jesus, que nós permaneçamos crendo e confiando no Senhor Jesus Cristo. Não somente naquele primeiro momento, quando nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós precisamos perseverar, crendo, confiando no Senhor todos os dias da nossa vida. Porque Deus deseja que a nossa fé, a fé verdadeira, é uma fé perseverante. Uma fé que ela só crê por algum tempo, ela não é uma fé genuína. A fé verdadeira, ela é uma fé que persevera. Ela é uma fé que dá fruto. Ela é uma fé que confia em Deus, que confia na sua palavra, que confia nas promessas de Deus. Eu gostaria de deixar esse texto, a palavra de Deus, voltando ali no texto que eu li na sexta-feira passada, lá em 1 Coríntios, capítulo de número
10. No versículo de número 6, o texto nos diz assim: tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram. Irmãos, como que é importante nós aceitarmos essas advertências. O texto no versículo de número 11, novamente repete lá, 1 Coríntios 10, 11. Essas coisas que aconteceram a eles, nos servem como exemplos, foram escritas como advertência para nós, que vivemos nos fins dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída, o escape, para que consigam resistir. Eu quero deixar, em nome de Jesus, essa palavra, encorajando você a confiar no Senhor, a vigiar. E quando você estiver enfrentando lutas, dificuldades, dúvidas, meu irmão, minha irmã, dobre o seu joelho, ore, busque ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. E quando vocês forem tentados, a palavra de Deus promete aqui, Ele dará um escape, Ele mostrará uma saída para que nós possamos suportar. Amém? Eu quero encerrar esse estudo dessa noite com essa palavra e também orando, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, nos fortalecendo, nos sustentando. Eu gostaria também, antes de nós estarmos orando, de estar transmitindo para os irmãos um recado. Eu pude estar falando com a nossa irmã Leninha, ela e o Atílio estiveram ontem no médico e foi marcada a cirurgia do nosso irmão Atílio. Ela vai ser feita no dia 12 de agosto. Ele vai estar internando no dia 11 de manhã e no dia 12 de manhã ele vai estar fazendo a cirurgia. Eu queria pedir que os irmãos estejam se lembrando dele nas suas orações. Amém? Estejam orando também pela vida da Carmelita, pela saúde dela. Estejam orando pela vida da nossa irmã Inês. Ela também já fez as aplicações que ela tinha de fazer na vista, que Deus continue abençoando a vida dela. Estejam orando também pelo Benjamin, o filhinho do Leandro e da Dani. Ele esteve com inflamação no ouvido, graças a Deus já está melhor. Continuem orando por ele. Estejam orando também pela vida da Elaine, também, que está enferma e se recuperando, a mãe dela, o irmão dela pegado pelo coronavírus. Eu queria apresentar esses pedidos de oração e pedir que nós estejamos nos lembrando desses irmãos nas nossas orações. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa noite. Nós te louvamos pela tua palavra, que podemos abrir, que podemos ler, que podemos estudar, e pela advertência que o Senhor traz, ó Deus, a nós, através da tua palavra, especificamente contra a incredulidade. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos livra-nos, ó Deus, de toda dúvida, de toda incredulidade, de toda rebeldia, Senhor. Que o nosso coração seja alcançado de tal maneira pela tua santa palavra, de maneira, Senhor, que nós possamos, em vez de sermos incrédulos, que nós confiemos em ti, que nós, ó Deus, descansemos em ti, que nós consideremos a tua palavra, ó Deus, e nos submetamos a ela, Senhor. Eu peço também pela vida
de cada um dos nossos irmãos. Deus, eu quero colocar diante de Ti a vida do Atílio, que vai estar passando por essa cirurgia, que o Senhor o esteja abençoando poderosamente, que o Senhor, ó Deus, o esteja preparando, que o Senhor esteja preparando os médicos que vão estar, ó Deus, atuando nessa cirurgia, que essa cirurgia que Ele vai fazer tenha pleno êxito para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Prepara-o espiritualmente, emocionalmente, abençoa a sua família. Esteja também, ó Deus, abençoando os nossos irmãos que têm enfrentado algum tipo de enfermidade, Deus, lembrando nesta hora, Senhor, da vida da dona Carmelita, Senhor, da dona Inês, Senhor. Lembrando-nos também, ó Deus, do Benjamin, ó Deus. Pedimos-te, ó Deus, que cada um dos teus filhos que, ó Deus, tenham passado por enfermidades, que sejam completamente curados. Louvamos-te por aqueles que já têm melhorado, ó Deus, como a dona Inês, como também o Benjamin, ó Deus. Continua colocando a tua mão e derramando a tua bênção sobre eles, fortalecendo-os, sustentando-os e guardando. Pedimos também pela vida da Ivane, meu Deus, pedimos a tua misericórdia sobre a vida do teu povo. Muito obrigado por essa noite, por esse tempo, ó Deus, que o Senhor nos deu, ó Deus, de estudo bíblico. Pedimos que o Senhor nos dispersa na tua paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do teu divino Espírito sejam sobre nós e permaneçam sobre nós hoje e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, só mais 2 recados. No próximo domingo, às 19h45, nós estaremos efetuando a transmissão do nosso culto, né? Então, que os irmãos estejam, através da nossa página no Facebook, né, já preparados para, no próximo domingo, às 19h45, estarem participando conosco da transmissão do nosso culto. Como eu postei também na nossa página no Facebook, nós também hoje fizemos a inscrição da igreja e abrimos o nosso canal no YouTube. Aqueles que ainda não acessaram, né, o link que eu postei tanto na nossa página como no nosso grupo de WhatsApp, acessem e inscrevam-se no canal, porque para nós podermos fazer a transmissão pelo YouTube, nós precisamos ter 1000 inscrições. Nós já temos várias pessoas que fizeram a inscrição, mas eu quero pedir que os irmãos que não fizeram façam, e também que os irmãos nos ajudem a divulgar, para nós atingirmos esse número. Amém? Que Deus esteja abençoando os irmãos, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos. Amém?